Hoje eu vou mostrar a vocês a prisão onde os apóstolos Pedro e Paulo ficaram presos lá em Roma. Em 2019, eu e minha esposa viajamos à Europa, mais especificamente na Itália, para comemorar os nossos 25 anos de casado, nossas bodas de prata. E um dos lugares que eu fiz questão de ir levá-la foi a prisão onde ficaram Pedro e Paulo. Porque é emblemático ver aquele lugar e saber que de lá Paulo escreveu coisas maravilhosas que ecoam até hoje nos nossos dias. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que fique até o final do vídeo. Nós vamos passar aquilo que foi gravado em 2019, com os detalhes da prisão, com comentários. Fique até o final e se você gostar, curte, compartilha com pessoas que precisam também ter conhecimento disso e divulgue para que o nosso canal tenha um alcance maior e o YouTube possa fazer com que ele alcance mais pessoas. Eu vou começar falando sobre a prisão. Ela se chama prisão Marmetina, que se deriva do templo ao deus Marte que havia na região e colocaram esse nome nela. Ela foi construída e ativada entre os anos de 640 a 616 a.C. E era o local onde se colocavam presos especiais. Os generais dos exércitos que eram vencidos por Roma, os líderes daqueles lugares, aqueles países, onde Roma dominava, eram levados para lá aguardando o julgamento. Porque no costume romano, na lei romana, a prisão em si não era um castigo. O castigo era após o julgamento. E geralmente o castigo era a morte. Eles eram mortos e colocados em praça pública, quando não morriam na própria prisão, porque era muito insalubre o lugar, de difícil sair lá com vida. A Bíblia nos revela que Paulo foi preso 5 vezes. E eu quero contar para vocês esses lugares. Paulo foi preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia, Éfeso e Roma. Em Roma ele ficou preso 2 vezes. Na primeira delas ele ficou em uma espécie de prisão domiciliar. Durante 2 anos ele estava ali escrevendo cartas, escreveu a carta aos Colossenses, aos Filipenses, e recebendo pessoas e divulgando o Evangelho. Após isso ele foi solto, não havia acusação contra ele. E já no final da sua vida, ele velho, com a perseguição de Nero aos cristãos, ele foi preso e aí sim colocado nessa prisão que nós vamos mostrar a vocês. E de lá ele escreveu a 2ª carta a Timóteo, seu discípulo amado, e que tem passagens poderosas. Quando a gente começa a pensar que ele escreveu tudo isso, sabendo que estava condenado à morte, e que eram os últimos dias dele, e no lugar onde ele escreveu, há uma dimensão e um peso muito maior. Eu quero compartilhar com vocês que o próprio Paulo, ele escreve de Timóteo, ele dá pistas de como era o local onde ele estava. Ele escreve lá em 2 Timóteo 1, 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Paulo deixa claro que ele estava preso em Roma e que era de difícil acesso. Aquela prisão não era para todos saberem quem estava lá e nem para todo mundo ter acesso. Então, Onesíforo, ele fez questão de tentar procurou até encontrar Paulo, coisa que outros não conseguiram. Então, dá pistas de que ele estava realmente naquela prisão. A segunda coisa está lá em 2 Timóteo 4, 13 e versículo 21. No 13 ele diz para Timóteo: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Veja só, ele pediu para trazer a capa, porque ele estava vivendo num lugar muito inóspito, muito frio. Você vai ver aí nas imagens que realmente é um lugar úmido. E no versículo 21 ele diz: procura vir antes do inverno, porque ele sabia o frio que ele ia enfrentar na Europa e naquele lugar. Então ele já dava também sinais de onde ele estava e do quão inóspito e o quão difícil era viver naquele lugar. Logo em seguida tem outro texto muito importante para a gente, porque Paulo ali dentro ele deixa claro para mim e para você de que o Evangelho ele nos chama a renúncia. Ele não nos chama a viver na bonança, só como hoje muitas vezes pregam, você é um vencedor, você vai viver tudo, você vai viver bem. Não, não é isso. Jesus nunca nos prometeu vida mansa. E ele escreve lá em 2 Timóteo 2, do 8 ao 10, o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Aleluia! Mesmo que você não possa ir aos lugares
que a palavra vá e alcance as pessoas. Esses vídeos que eu tenho feito é porque eu não posso estar nos lugares que eu gostaria de estar e nem como chegar a alguns lugares. E eu creio que esses vídeos estão em lugares que nós nem imaginamos. Nas estatísticas do YouTube, há pessoas de outros países, na Europa, aqui na América do Sul, na América do Norte, que assistem esses vídeos e que eu creio estão sendo abençoados. E Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra não está. E ele continua, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Nenhum sofrimento se compara à convicção do dever cumprido de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos levando o evangelho ao próximo para que mais pessoas sejam alcançadas. Paulo tinha essa convicção e esse entendimento da importância que é, mesmo estando preso, mandar palavras que alcancem outras pessoas. E logo em seguida, há um texto também muito conhecido, né, de Paulo, ele já sabendo que estava com sentença de morte, que estava perto da sua morte, ele escreve lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido como libação, como oferta, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo tinha a convicção do dever cumprido, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, lutas eu vivi, errei muito, mas ele sabia que ele tinha feito tudo aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse, que ele tinha se entregue 100% para tudo aquilo que o Evangelho havia colocado dentro dele, que Jesus havia comissionado ele a fazer. E é poderoso ele ter esse discernimento. Queridos, a melhor coisa que a gente pode pedir a Deus é que no dia que nós estivermos próximos de partir, nós tenhamos paz nos nossos corações, de dizer, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, tudo que me mandasse fazer. Quer seja na família, com filhos, com esposa, com marido, quer seja no propagar o Evangelho no trabalho, na faculdade, na escola, onde for. Aleluia. E por fim, no último capítulo, no último versículo da última carta de Paulo, ele escreve, e o Senhor me livrará de toda má obra. Veja só, ele está preso numa prisão terrível. Ele está dizendo que Deus o livrará de toda má obra, porque aquilo não é má obra. As lutas que nós passamos aqui, Paulo escreveu sobre isso, né? A breve, né, e leve, momentânea tribulação que a gente passa não se compara com o peso eterno da glória que nós viveremos com o Senhor. O que ele está se referindo aqui não é se livrar da cadeia. Ele está falando ali de livrar da condenação eterna. Ele continua, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Ele sabia para onde ia. Não há paz maior que possa haver no coração de um ser humano. Saber que no grande dia do encontro nós estaremos com ele de uma vez por todas. Amém? Uma observação sobre o vídeo que nós vamos ver aqui mais adiante agora. É que o nível, hoje o piso está um andar acima do piso da época de Paulo. Então hoje você entra no local onde está uma igreja, foi erguida uma igreja, e ali no piso de baixo é o piso da época de Paulo na Roma, e o piso seguinte é onde estava a cadeia. Na época de Paulo havia o nível da rua e apenas um nível abaixo. Hoje, há o nível da rua e 2 níveis abaixo. É importante dizer isso para que você tenha uma noção de como realmente é aquele lugar. Eu peço que você dê um desconto aí para as imagens e para o áudio, não é tão bom como gravado em estúdio, mas ainda assim tem uma qualidade que dá para você ver realmente o que é um homem de fé estar dentro de uma prisão como aquela, escrever uma carta como essa. E eu creio que isso vai estimular você, vai encorajar você a prosseguir para o alvo, como Paulo escreveu aos Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então vamos ao vídeo. A gente vai agora visitar a prisão onde Pedro e Paulo ficaram durante um período final das suas vidas, né? Somente Paulo. Estamos aqui em Roma, na prisão em que os apóstolos Pedro e Paulo ficaram. Aqui é o primeiro nível abaixo do nível da rua, né? Hoje é uma igreja, uma capelinha, né? Você pode ver que tem alguns afrescos aqui antigos.
e um lugar baixo, não tem uma altura, um pé direito tão alto. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, importante. Aqui é onde eram lançados os presos na prisão propriamente dita, que é aqui embaixo. Colocaram essa grade por proteção, obviamente, mas aí eles eram lançados lá embaixo. E eu vou descer com você agora. Nós vamos descer. Desculpem a escuridão, se por acaso não ficar tão bom. Mas eu não posso deixar de revelar aqui, né? Tem umas inscrições. Nós vamos descer para onde realmente é a prisão do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Estamos descendo aqui as escadas, há uma placa com uns dizeres, né? Umas descrições a respeito do que tem aqui. Observem como é escuro. Eu vou dar uma panorâmica aqui da entrada. O teto muito baixo. Você está vendo o teto aí, né? Ali tem umas inscrições também. E aqui já encerra com a escada que eu acabei de descer. Então realmente é muito pequeno, muito apertado. As paredes são bem frias. Desculpa a escuridão, são bem geladas. E o cheiro não é bom, o cheiro é bem difícil. Nós temos aqui o que? 2 metros de diâmetro, no máximo. E aqui, queridos, é o buraco de onde eram lançados os presos. Eles eram lançados aqui, eu mostrei lá de cima, né? E eles caíam aqui. E aqui Paulo escreveu belíssimas cartas que nós lemos hoje. Dentro aqui desse lugar, irmãos, eu quero perguntar a mim mesmo e a você, né? Que evangelho nós estamos querendo viver hoje? Um evangelho antropocêntrico, hedonista, em que as pessoas estão mais preocupadas em pegar um evangelho que vai deixar você confortável, vai fazer você se emocionar, chorar, programações que visam massagear o seu ego, lhe dar conforto. Eu quero te dizer que os verdadeiros cristãos não estão preocupados com o conforto na terra, estão preocupados com apenas em pregar o evangelho. Estando aqui dentro, meu querido, não tem como tentar viver um evangelho diferente disso. Deus abençoe cada um de vocês.